2025 mal começou e já temos um assunto difícil de tratar. Falando em 2025, como foi o Natal de vocês de 2024? Comeram muito peru? Peru grandão? Todos os paus, galera. Essa que é a verdade. Eu quero todos os paus. De qualquer forma, eu gostaria de desejar um excelente ano novo para todos vocês. Ano passado eu tratei do tema do PlayStation 5 Pro e nesse vídeo por poucos segundos eu falei sobre a tecnologia de Ray Tracing, como essa tecnologia é um golpe. Esses poucos segundos foi o suficiente para atrair esse tipo de gente aqui, que baba ovo de marca e de tecnologias fuleiras, dizendo que eu não sabia o que eu tava falando, que Ray Tracing não é novo, que eu tava desinformando e etc, etc, etc. Em primeiro lugar, se você é baba ovo de marca e faz de tudo pra defender sua marca ou pedaço de tecnologia favorita, por favor, termine seu ensino fundamental e médio primeiro, assim você estará apto para assistir meus vídeos. Em segundo lugar, por mais que a informática, manutenção de computadores e análise de dados é minha formação, portanto é meu trabalho saber exatamente do que eu tô falando quando o assunto é informática, eu não tô aqui pra informar. Eu tô aqui pra fazer vídeos de entretenimento. Eu sou um palhaço. Eu sou um animador de plateia. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Então eu tô aqui, repito, pra fazer vídeo de entretenimento, dar minha opinião sobre algumas coisas, fazer análise de jogo que ninguém joga e piadas com pinto. Ele gosta. Se você que tá me assistindo tá aqui pra obter alguma informação ou alguma notícia, então saia desse vídeo e vá ver algum canal de TV do jornal da sua preferência. Eu não sou jornalista pra dar notícia ou alguma informação. Isso tá seco, tá grosso. Dito tudo isso, esse vai ser o tipo de vídeo que vai atrair essa galera que não toma banho há 3 meses, baba ovo de marcas e tecnologias. Desde a metade do ano passado, estavam chegando rumores das novas placas de vídeo da Nvidia e, nesse mês de janeiro, elas foram anunciadas na CES 2025, que é uma espécie de E3 do hardware. Em um primeiro momento, eu não liguei muito pra isso, já que elas vão demorar pra chegar no Brasil e quando chegarem, vão custar o olho da cara que eu não tenho. Mas esses dias atrás eu vi um tweet inofensivo do meu parceiro Tulkas, dizendo o óbvio que o Ray Tracing é algo muito novo, inviável e que DLSS é uma gambiarra que escancara como essas placas da Nvidia são fracas e caras. Tá, mas o que é Ray Tracing e DLSS? Vamos começar pelo Ray Tracing, que eu já tratei no meu vídeo sobre o PS5 Pro. Ray Tracing é um novo método de iluminação que já existe há décadas no cinema em filmes como Star Wars e Matrix, mas nos games é algo muito novo. Diferente da iluminação global, que é padrão hoje em dia, que é uma iluminação pré-computada na mão, Ray Tracing faz a iluminação de forma automática, sendo mais realista. O problema é que essa tecnologia é muito nova e não deveria estar sendo entregue para o consumidor do jeito que está agora, já que Ray Tracing é vendido como uma tecnologia de iluminação e reflexos. Sendo que é só iluminação, reflexo é outra tecnologia que tem que ser trabalhada e implementada à parte, de forma diferente. Então, por causa do marketing que vendia reflexos maravilhosos, as marcas e desenvolvedoras de games estavam fazendo seus jogos com Ray Tracing focado em reflexo, que faz essa tecnologia ser muito mais pesada do que deveria, muito mais complexa e não dando tempo de polir essa tecnologia que está nos estágios iniciais ainda. Caraca, que merda. Afinal, estão usando Ray Tracing para reflexo, algo que não é o foco dessa tecnologia. O melhor exemplo é que todo jogo com Ray Tracing, como por exemplo Indiana Jones e o Grande Círculo, nenhum jogo com essa tecnologia é mais bonito que Red Dead Redemption 2, que usa a iluminação global que existe no mercado há 20 e poucos anos. E isso se tratando de jogos com gráficos ultra realistas, que é o padrão de hoje em dia e foco dessas pessoas para babar ovo de tecnologia ou marcas. Se formos contar com todo tipo de gráfico, eu garanto que Mullet Mad Jack e Okami de 2006 são bem mais bonitos que um Black Myth Wukong da vida. Afinal, nem tudo são gráficos realistas. Alguns jogos que usam gráficos mais cartunescos, que são lindíssimos por conta da direção de arte, dão um pau em qualquer jogo com gráfico realista hoje em dia. Às vezes, a direção de arte faz a diferença. Todos os jogos da From Software, por exemplo, não são um primor gráfico, até porque eles usam o mesmo motor gráfico desde 2016. Porém, esses jogos parecem mais bonitos por conta da direção de arte impecável que esses jogos têm. Eu garanto pra vocês que todas essas pessoas que ficam babando o ovo de tecnologia mal feita sabem que é mal feita. Então a única coisa que eles defendem são os reflexos do marketing, que são incríveis porque, né, nunca teve reflexos em jogos, sendo que GTA San Andreas fez reflexos no PS2 e Carlos El Topo Guerrera já tinha reflexo bem feito no PS1, sem iluminação global, sem qualquer tecnologia complexa. Nice graphic. E por que o Ray Tracing é pesado e inviável ainda hoje? Para isso eu vou ter que falar sobre DLSS. DLSS é uma tecnologia de interpolação de frames com inteligência artificial da Nvidia, ou seja, é um gerador de frame falso com IA, e assim como Full RT e Path Tracing, a galera se confunde achando que é a mesma coisa. Então é consenso chamar o DLSS de Frame Generation e vice-versa, mas são coisas diferentes. O DLSS apenas fazendo downscaling de resolução nativa do seu jogo para a resolução do seu monitor ou mais leve, e o Frame Gen aí sim gerando frames por IA. Então vou me referir ao DLSS como uma coisa só, porque minha dicção não permite falar Frame Generation
Generation 300 vezes. E também porque ninguém usa DLSS sem usar o Frame Generation ao mesmo tempo. Então na prática é a mesma coisa. O DLSS surgiu como uma ajudinha ocasional para aqueles que têm placas mais fracas, de entrada, e querem rodar os jogos atuais mais pesados. O problema é que o que era para ser uma ajudinha ocasional para pessoas com placas mais baratas é uma necessidade até para aqueles que têm placas mais caras. Prova disso é que a Nvidia anunciou suas novas placas da série 50 na CES 2025, como eu mencionei, em que a placa de entrada dessa série, a 5070, tem quase o mesmo poder de uma 4090, isso com DLSS ligado. Porém, isso vem com uma pegadinha, mas já eu explico. Foram também anunciadas as 5080 e 5090, a placa mais cara que vai existir, já que segundo os rumores ela vai custar 30 mil reais. Claro que teremos certas melhorias, como o próprio DLSS que vai estar em sua quarta versão, melhorias na temperatura e principalmente diminuição de tamanho. Olha esse tijolo! A prova de que o Ray Tracing é inviável é o próprio anúncio da 5090 e o comparativo de DLSS ligado e desligado. Todo mundo tá falando que a 5090 é incrível, rodando Cyberpunk 2077 com RTX ligado a 240 FPS. Até aí nada demais, até você observar bem e notar que estava com o DLSS ligado. Se você olhar para a esquerda, vai ver Cyberpunk com DLSS desligado, com Ray Tracing completo ligado e estava chegando a absurdos 25 FPS, no máximo a 28. E qual o problema? Vários! Eu não sou um cara que liga pra FPS, eu mesmo jogo Cyberpunk na minha humilde 1660 Ti a 40 FPS com Ray Tracing obviamente desligado. O problema é você pagar numa placa de vídeo o que é equivalente a um valor para dar de entrada num carro ou num imóvel, e não conseguir rodar um jogo de maneira satisfatória sem que você precise ligar a geração de frame falso por IA. Eu esqueci de mencionar que a 5090 exige 112 watts para funcionar. Sim, 112 watts. Só de placa de vídeo. Eu não tô nem contando os outros componentes para comportar a 5090. É possível. Para você ter uma 5090, você não pode ter uma fonte, você precisa ter uma usina nuclear. Você pode estar aí pensando que não tem problema nenhum ter frame generation, afinal, quanto mais FPS, melhor. Eu entendo perfeitamente seu ponto. Não teria problema nenhum se não fosse por um pequeno fator: input lag. No. Wait. Você que joga jogos via streaming, via nuvem ou jogos competitivos usando uma internet ruim, você já deve ter se borrado todo ao ouvir esse nome. Para vocês que não sabem o que é input lag, é basicamente o atraso entre você apertar um botão e a ação acontecer. Todo jogo, todo controle e teclado via cabo ou sem fio tem esse atraso. Porém, é um atraso tão mínimo, às vezes de até 2 milissegundos, que é imperceptível a ponto de parecer que é instantâneo. Ao jogar um jogo competitivo com uma internet ruim ou jogar jogos via nuvem, esse atraso é muito maior, a ponto de você perceber e esse atraso pode definir o resultado da sua partida. Tá, mas o que isso tem a ver com essas novas placas da Nvidia ou do DLSS? O DLSS gera input lag. Porém, o input lag é baseado no FPS base. A apresentação mostra um comparativo de Cyberpunk rodando com Full RT e DLSS desligado versus DLSS ligado. Na esquerda, temos com DLSS desligado rodando a 28 FPS. E na direita temos o mesmo Cyberpunk nas mesmas configurações, mas com DLSS ativado rodando a 240. Como o DLSS basicamente gera frame dentro do frame, ou seja, gera FPS dentro do FPS, pode até parecer para quem vê que o jogo está rodando mais liso, mais fluido. Porém, o DLSS tem um input lag baseado no FPS base, ou seja, no FPS original a 28 FPS. Então, para quem vê, o jogo vai estar rodando a 240 FPS, mas para quem tá jogando, vai ter o mesmo atraso que teria se estivesse jogando o jogo a 28 FPS. E mesmo eu não me importando de jogar um jogo abaixo de 30 FPS, eu sei da diferença absurda de você jogar um jogo a 240 FPS reais e jogar um jogo a 28. Num jogo single player, eu não vejo problema. Agora imagina isso num jogo competitivo ou num jogo de luta, imagina o caos e frustração que isso vai gerar. Isso é claramente um absurdo vindo de uma placa que vai custar aqui quase 30 mil reais. O problema é que tecnologias como DLSS podem gerar frame fake, mas deixa o jogo todo zoado, não só na parte do input lag. O FSR da AMD faz o favor de deixar o jogo parecendo um farelo e não gera frame nenhum, é totalmente efeito placebo. E o DLSS, mesmo não deixando o jogo tão feio, o DLSS buga muito, fazendo ter input lag, fazendo os jogos parecer aqueles episódios do Chaves que a Televisa remasterizou usando IA e ficou todo bugado. Parece a dona.
Então, eu acho muito estranho as pessoas estarem ovacionando a Nvidia pelas novas placas, achando tudo maravilhoso, mas pelo menos pra mim pegou muito mal o fato de pagar o valor de uma CG 160 Titan numa placa que não consegue rodar um jogo de forma satisfatória sem ligar gerador de frame falso bugado. E isso gerou uma grande discussão onde? É óbvio que no Twitter. Tentaram defender uma placa que custa 30 mil reais rodando Cyberpunk a 28 FPS. Tentaram dizer que estavam usando Path Tracing, sendo que no anúncio da Nvidia estava claramente escrito Full RT. Os jogos que usam Ray Tracing não usam Ray Tracing completo, apenas parcial em alguns efeitos de iluminação ou reflexos por causa do marketing que eu falei. E ainda assim, é muito pesado. Como eu mencionei antes, é um consenso das pessoas confundir Full RT com Path Tracing. Inclusive a Nvidia em seu site, porém isso é marketing porque Path Tracing e Full RT não são a mesma coisa. Na verdade, são coisas parecidas, porém diferentes, e um dia quem sabe eu explico isso melhor. Mas no site da Nvidia diz que... Só porque tá escrito uma coisa, você acredita? Na caixa do PS5 originalmente estava escrito que o console rodaria a 8K. Bem, ele não roda nem a 4K, e tudo na base do upscaling ou super sampling. Não faz sentido explicar os detalhes aqui, senão esse vídeo vai ter 20 horas. Em resumo, Path Tracing é um recurso parecido com Ray Tracing, porém muito mais avançado. Muito mais complexo e obviamente muito mais pesado. Path Tracing é tão pesado que nenhum jogo implementou isso oficialmente. No máximo, houveram mods para Cyberpunk implementando Path Tracing ou aquele jogo FPS da Steam que parecia um vídeo gravado com GoPro. O meu ponto aqui é que essa placa custa $2.000 na Best Buy ou $4.500 em alguns outros lugares. Convertendo esses valores, na Best Buy essa placa custa mais ou menos $12.013,63 ou absurdos $26.744,40. Deus! Tudo isso sem incluir todos os impostos. Se eu incluir aqui, o valor passa de 40 mil. O ponto é que por esse preço, essa placa no mínimo deveria rodar os jogos a pelo menos 60 FPS. Seja com Ray Tracing, seja com Path Tracing, seja com qualquer coisa Tracing. Por esse preço, a placa deveria estar rodando tudo, independente da iluminação, da tecnologia, sem precisar de geração de frame falso, ou pelo menos sem que haja input lag. Essa placa deveria pelo menos lavar minha roupa, centrifugar, fazer meu café, fazer meu almoço, me dar ouro e Bitcoin pra ficar rico e rodar Crysis. Mas todos nós sabemos que essa placa não vai fazer nenhuma dessas coisas, nem rodar Crysis. E eu quero que você comente o que você acha de tudo isso, mesmo que seja só pra falar besteira. Vai ser bom pelo menos rir das besteiras que virão, ou vai ser no mínimo curioso ler as opiniões de quem me acompanha nesse canal. Dito tudo isso, não vai demorar muito pro próximo vídeo sair, então nos veremos em breve.